Quem não conhece o final dessa história? A maioria de nós sabe o que aconteceu, mas talvez nem todos saibam de como foi o seu desenrolar. Sabemos que, de toda a confusão que se deu em torno desse CD Player, nasceu um sistema de videogame que quebraria todos os recordes nas próximas gerações. Mas como a poderosa Nintendo, tão dona de si, cometeu o erro de permitir que um dos seus antigos parceiros se tornasse uma rival tão promissora? Bem, vimos no final do segundo episódio desta série que a Nintendo decidiu não revogar sua decisão de manter o controle sobre todos os softwares para o seu drive de CDs. Seu padrão de qualidade e controle de produção deveria continuar, e qualquer empresa de software, isto é, as desenvolvedoras de jogos, continuariam vindo à Nintendo para licenciar seus produtos. Em meados de 1992, a Nintendo ainda se mostrava disposta a lançar um CD Player para competir com o aparelho da NEC e com o CD da Sega. Não seria mais uma unidade Sony Nintendo, mas tanto Sony como a Philips também poderiam produzir drives de CDs compatíveis com o Super Nintendo. A revista Electronic Game Monthly, de março de 1992, apresentou algumas das supostas especificações técnicas do aparelho. Na Winter Consumer Electronics Show, a Nintendo enviou discretamente um comunicado à imprensa sobre o próximo CD-ROM do Super Nintendo. Esse anúncio revelou, pelo menos parcialmente, que tipo de unidade a Nintendo está planejando lançar. A partir das especificações incompletas, o CD-ROM da Nintendo parece ser capaz de fazer muitos dos mesmos truques que a unidade Mega CD da Sega. A Sega foi ao extremo para incluir um coprocessador de última geração em sua unidade. Este chip de 16 bits é executado em rápidos 12,5 MHz e também pode fazer escala biaxial, rotação, zoom e transparência. Vídeo full motion em pelo menos meia tela já foi demonstrado. A Nintendo não dá muitas informações sobre seu coprocessador, além do fato de que ele permitirá vídeos em movimento em tela cheia. Se ele funcionará mais rápido e ajudará a resolver o problema de lentidão e cintilação do sistema base, ainda não foi revelado. A Nintendo está trabalhando com a Philips na criação do seu tocador de CD interativo, e seu CD-ROM se conectará ao Super Nintendo através da porta na parte inferior do Super NES. O drive de CD terá o mesmo tamanho do console do Super Nintendo, com uma aparência empilhada um sobre o outro, exatamente como a unidade do CD-ROM da Sega. Como o aparelho da NEC, a unidade Nintendo exigirá um cartucho de sistema que contém memória RAM, ROM e seu coprocessador gráfico. Este cartucho de sistema será conectado à porta de cartuchos do Super NES. Alguns meses depois, em julho de 1992, a revista ainda traria mais algumas informações referentes ao CD do Super Nintendo, e depois disso, o silêncio reinou no que toca ao aparelho. Uma das maiores surpresas na Winter Consumer Electronics Show foi o anúncio da Nintendo de algumas das especificações para o seu próximo drive de CD-ROM para o Super Nintendo. O comunicado à imprensa afirmou que a unidade estará nas lojas já em janeiro de 1993 e será vendido por apenas $200. Acrescente-se o fato de que quase todas as especificações publicadas igualam ou excedem as do Mega CD da Sega, enquanto o preço será de cerca da metade do que a unidade da Sega está custando no Japão, $370. A novidade mais importante foram informações adicionais sobre o coprocessador que será utilizado para auxiliar a unidade principal. A CPU da Sega funciona a saudáveis 7,16 MHz, e seu coprocessador no Mega CD funciona a velozes 12,5 MHz. Um dos problemas do Super Nintendo é o fato de sua CPU rodar a apenas 3,58 MHz. Fontes indicam que o coprocessador que estará no sistema acessório de CD-ROM do SNES atingirá inacreditáveis 21 MHz. Esse coprocessador foi desenvolvido pela Nintendo para seu novo sistema de CD-ROM. Esse chip vai auxiliar nas funções de cálculo do programa do jogo, e quanto mais rápido o chip, mais ele pode fazer. Cartucho de sistema separado. Uma vantagem que o CD-ROM do SNES terá sobre o CD-ROM do Mega é um cartucho de sistema atualizável. Com o coprocessador, RAM e ROM extras alocados no cartucho removível do sistema, se qualquer nova tecnologia futura exigir uma atualização,
Tudo que o usuário terá que fazer é comprar um novo cartucho de sistema, sem lentidão na tela. Alguns dos jogos SNES padrão têm lentidão visível e oscilação de tela. Coloque muitos personagens na tela e a CPU lenta não pode lidar com todo o processamento e a ação. Agora, com um coprocessador super rápido, os analistas dizem que a desaceleração e o flicker não será mais um problema. Animação 3D realística. O coprocessador do SNES foi especialmente projetado para poder recriar sequências de animação. Além disso, devido à sua velocidade, o coprocessador será capaz de lidar com o grande número de cálculos necessários em gráficos poligonais em 3D com movimento rápido, sem desacelerar. Embora ainda seja muito cedo para dizer se a Sega ou a Nintendo vencerá a corrida do CD-ROM, a qualidade, a quantidade, o preço e a disponibilidade do software determinarão quem vence. Analistas que conhecem o mercado declararam publicamente que, baseado em especificações e preço, o CD-ROM do SNES será uma máquina incrível. Por volta de 1993, Trip Hawkins e seu 3DO queria se aliar a Time Warner, Motorola, LucasArts e Matsushita em uma tentativa de criar um poderoso sistema de jogo baseado em CD de 32 bits, que também executaria enciclopédias multimídia com animação e filmes interativos. A máquina provavelmente se conectaria a linhas telefônicas e a cabo, o que abriria caminho para os jogos pay-per-play. Ele poderia roubar os negócios de videocassete e aluguel de vídeo. Hankins supostamente planejou uma data de lançamento para 1993, a um preço de $700. Se conseguisse criar a tecnologia, se tornaria um concorrente em potencial no mercado dos CD-ROMs. E isso pressionava ainda mais a Nintendo para lançar seu sistema baseado em CDs. Sem cumprir sua promessa de lançar seu acessório em 1993, aparentemente a Nintendo começa a buscar um novo projeto, uma alternativa às suas trapalhadas com a Sony ou Philips. Até que em março de 1993, a EGM volta a anunciar especificações para o drive da Nintendo. Agora chamado de Nintendo Disk Drive, o periférico deveria contar com um coprocessador de 32 bits, e não mais de 16 bits, funcionando a 21,4 MHz. Os CDs do Super NES teriam caixas individuais que serviriam para proteger o disco contra danos. A previsão de lançamento novamente adiada agora seria para o início de 1994. Essas especificações apresentadas pela revista em 1993 têm alguma semelhança com o chip desenvolvido pela Argonaut Software, o SuperFX. Seria esse um dos motivos para a desistência da Big N em lançar seu System de CD? Afinal de contas, agora o SNES teria capacidades semelhantes e sem precisar de CDs. Não sabemos. Sabemos que por volta dessa época, a Big N já estava trabalhando em um novo portátil, também de 32 bits, que deveria revolucionar a indústria com seus óculos de realidade virtual, o Virtual Boy. Foi também em 1993 que a Sega recusa uma parceria com a Silicon Graphics, abrindo caminho para que a Silicon procurasse sua concorrente e vendesse seu chipset para eles. O projeto Reality foi anunciado pela Nintendo pela primeira vez na feira Shoshinkai Software Exhibition, em Tóquio, no Japão, em 1993. Com esses novos projetos em vista, fica evidente que a Nintendo havia percebido que não conseguiria colocar um drive de CDs no mercado em tempo suficiente para concorrer com o Sega CD, Turbo CD ou com o 3DO. O tempo já havia passado, e suas trapalhadas com a Sony Philips envolvendo questões de licenciamento foram um dos motivos para isso, mas talvez não o único. Então, seus engenheiros voltaram ao trabalho, agora não mais em seu acessório de 32 bits que deveria rodar CDs para o Super Nintendo. O foco agora já estava em um novo hardware, que em conjunto com a Silicon Graphics pularia uma geração. Seria uma máquina voltada ao 3D poligonal com os novíssimos processadores de 64 bits, que já vinham despontando no mercado. Mas, e o que faria a Sony? Ela também estava trabalhando em seu departamento exclusivamente criado para gerenciar o entretenimento eletrônico. No início de 1993, na EGM de janeiro,
um artigo com o seguinte título foi publicado: Sony retira seu CD e deixa a Nintendo. A matéria afirmou, em um artigo publicado em 19 de novembro de 1992, no Nihon Keizai Shimbun, um importante jornal de negócios japonês, a Sony do Japão decidiu adiar indefinidamente o lançamento de seu próprio console de CD-ROM. Este sistema, anteriormente conhecido como PlayStation, era para ser totalmente compatível com o periférico de CD-ROM de 32 bits Super NES, no qual a Nintendo está trabalhando. As duas empresas, no mês passado, concordaram em comercializar cooperativamente esse PlayStation, mas o desentendimento entre a Sony e a Nintendo quanto à direção que o novo sistema deveria tomar levou ao desmembramento. A partir daqui, a Sony decide por tomar outro caminho, produzir seu próprio sistema de videogames que continuaria a ser chamado de PlayStation. O projeto familiar e barato do Sony Super Disc, que deveria ser compatível com o SNES e ser voltado aos gráficos 2D baseados em sprites, ainda era bem visto na Sony. Eles ainda estavam enamorados com a ideia de produzir um hardware de baixo custo e compatível com a biblioteca do Super Nintendo, mas um evento em especial mudaria tudo. O jogo de luta criado por Yu Suzuki. Lançado no final de 1993, Virtua Fighter começa a fazer a atenção de todos se voltar aos gráficos poligonais em 3D. A placa Model 1 da Sega, de repente, subiu o padrão de toda a indústria, com o grande sucesso do seu jogo de luta. Agora o 3D poligonal está na boca dos jogadores de fliperamas no Japão. Ken Kutaragi, da Sony Computer Entertainment, e que coincidentemente havia trabalhado na joint venture entre Sony e Nintendo, previu como a indústria de videogames, em poucos anos, estaria totalmente voltada para os jogos em 3D. E os gráficos baseados em sprites deixaria a cena dos games. Agora ele tinha certeza. O novo videogame da Sony deveria reproduzir gráficos 3D poligonais se quisesse ter algum sucesso. O então presidente da Sony Corporation, Norio Oga, transferiu Kutaragi e 9 de sua equipe da sede principal da Sony para a Sonic Music Entertainment Japan, uma subsidiária do grupo principal da Sony. O envolvimento de Kutaragi com a divisão de música provou ser crucial para o desenvolvimento inicial do PlayStation, pois o processo de fabricação de jogos no formato de CD-ROM era semelhante ao usado para CDs de áudio, com os quais a divisão de música da Sony tinha experiência considerável. Enquanto estava na Sonic Music Entertainment, Kutaragi trabalhou com o fundador da Epic Sony Records, Shigeo Maruyama e Akira Sato. Ambos, mais tarde, se tornaram vice-presidentes da divisão que administrava os negócios do PlayStation. Desejando distanciar o projeto do empreendimento fracassado com a Nintendo, a Sony inicialmente chamou o PlayStation de PlayStation X. PSX. Enfim, em 27 de outubro de 1993, a Sony anuncia publicamente que estava entrando no mercado de consoles de jogos com o novíssimo PlayStation, sendo que em 3 de dezembro de 1994, o sistema de 32 bits da Sony foi lançado no Japão por 39.800 ienes e no mercado americano em 9 de setembro de 1995, custando $299. 全てのゲームはここに集まる。ゲームの塊プレイステーション出た。
Qual lição podemos tirar de toda essa história? Um velho texto bíblico, no livro de Provérbios 16:8 diz: "O orgulho vem antes da queda, e o espírito arrogante antes do tropeço." A Nintendo em pouco tempo colheria os frutos de sua atitude arrogante. Ela havia se voltado contra uma potência mundial com grande influência no mercado do entretenimento. Desde sua formação, em 1988, a joint venture entre Sony e Nintendo contou com anúncios atrapalhados de lançamentos e desentendimentos. Depois apunhalada pelas costas por parte da Nintendo, a Sony ainda estava disposta a produzir seu drive de CDs com uma porta para jogar Super Nintendo. Mais tarde, contudo, não haveria acordo no tocante aos softwares, e a Sony decidiu partir para um console próprio. Esse sistema seria o vencedor das duas próximas gerações, mostrando assim que a indústria dos videogames ainda estava aberta para novas ideias, e que não havia um padrão invencível no mercado mundial. Enfim, o PlayStation seria o mais vendido na quinta e sexta gerações, sendo seu segundo aparelho o mais vendido de todos os tempos. Um resumo dos anúncios sobre o Super Nintendo CD Player. Janeiro de 1990. Nintendo e Sony concordam em desenvolver o acessório Sony PlayStation para combinar o SNES com o CD da Sony. 1º de junho de 1991. A Nintendo anuncia que trabalhará com a Philips Electronics para desenvolver um reprodutor de CD-ROM no formato Philips CDI para anexar a unidade Super Famicom e SNES. 9 de janeiro de 1992. A Nintendo anuncia negociações sobre o sistema de CD-ROM da Sony e a compatibilidade com o acessório de disco compacto do Super NES, ao mesmo tempo que anuncia um acessório em CD-ROM para o 16 bits a ser lançado no mercado americano em janeiro de 1993, utilizando o formato CD-ROM da Philips. Agosto de 1992. A Nintendo cancela os planos para um sistema de CD baseado no processador de 16 bits e anuncia que usará o formato CD-ROM com um processador de 32 bits. 13 de outubro de 1992. A Nintendo anuncia um acordo com a Sony para que a Sony comercialize um sistema que combine o Super NES e o drive de CD-ROM. Nessa mesma data, a Nintendo anuncia que lançará o acessório de CD para o Super NES usando o formato CD-ROM da Philips, em agosto de 1993, e tornando seus softwares compatíveis com o CDI da Philips. Janeiro de 1993. Peter Mann, da Nintendo, diz à imprensa que definitivamente não lançará o CD em 1993 e que ainda não entregou as especificações de design à Sony. A empresa continuará sua avaliação e espera determinar até junho se está pronta para prosseguir. Obrigado por assistir a mais esse episódio de A História dos Videogames. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário e até o próximo!